Eu aproveito para lembrar que, para que o canal continue ativo e você receba todas as novidades, você precisa se inscrever, dar o seu like, clicar no símbolo das notificações e também comentar o que você achou do vídeo. Vamos lá? Esse é um assunto que vai levar a vários vídeos e eu acredito que você vai gostar. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16, a Bíblia diz o seguinte, versículo 11 diz: "E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores." O versículo 12 diz o seguinte: "Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo." O versículo 3 diz assim: "Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo." O versículo 14 diz assim: "Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda ou por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente." O versículo 15 diz assim: "Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou Cristo." Versículo 16 diz: "Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo naturalmente para a sua edificação em amor." Eu quero somar a este texto o que Jesus mencionou em Apocalipse nos capítulos 2 e 3. Ele diz o seguinte: "Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas." Jesus menciona isso a cada uma das 7 igrejas da Ásia. Jesus nos chama a atenção dizendo que todos nós devemos ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E diga-se de passagem que nesse tempo o Espírito Santo não está dizendo, ele está gritando. Um pai de família precisa ouvir o Espírito Santo. O mestre precisa saber ouvir o Espírito Santo. Governantes de uma cidade, de um país, de uma nação, devem saber ouvir o Espírito Santo. Executivos de empresas, pastores de igrejas, devem saber ouvir o Espírito Santo e o que ele está dizendo. No entanto, o que eu me refiro aqui como destaque é que quando Jesus menciona "quem tem ouvidos ouça", veja só, ele não está chamando a atenção de indivíduos isolados, mas o texto está no plural. E a mensagem é para as igrejas, ela está no plural. Como Igreja de Cristo na Terra, nós estamos diante de um grande desafio, ou pelo menos de levar a cabo essa verdade de ser igreja. Precisamos ter um entendimento claro de onde nós estamos no presente, agora, se nós realmente desejamos ter uma direção segura, que justifique o nosso esforço e se realmente queremos chegar em algum lugar. A igreja ela teve início no Império Romano dentro de um pequeno grupo demográfico chamado de judeus. Quem conhece a história sabe disso. Embora todos os primeiros crentes em Jesus fossem judeus, o evangelho ele logo começou a se espalhar entre os gentios e não demorou muito para que os judeus efetivamente se tornassem a minoria na igreja. Isso te diz alguma coisa? À medida que os séculos sob a liderança de Constantino se passaram, a cultura grego-romana foi prevalecendo na igreja. E a igreja adquiriu cada vez mais influência sobre a cultura greco-romana. Embora a Bíblia tivesse nascido na cultura hebraica, por causa do seu meio, ela era agora cada vez mais interpretada do ponto de vista da mentalidade grega. A minha pergunta com isso é: o que exatamente isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com a manifestação da igreja no mundo hoje? Eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Se já ouviu, não entendeu. A igreja, em todos os tempos da sua história, foi influenciada pela cultura que a cercou. Na cultura em que a igreja estiver inserida, ela sofrerá a sua influência e sempre foi assim até hoje. E é aqui que o nosso assunto ele vai ganhando corpo, porque muito maior do que a influência cultural do meio onde a igreja está, são os aspectos poderosos da igreja que apontam para a manifestação do reino de Deus. Quando eu penso na igreja de Jesus hoje,
do reino de Deus, uma das perguntas que eu faço é: qual é exatamente a expectativa ou a esperança da igreja hoje? Alguns falam e pregam veementemente hoje que nós devemos esperar uma melhoria sobrenatural no mundo hoje. Nós precisamos acreditar que tudo será conquistado pelo poder da prosperidade, das coisas materiais, que a paz internacional, a justiça social e a liberdade política, e que a realização pessoal de cada indivíduo hoje vai acontecer quando nós estabelecemos o reino de Deus. É interessante que pela palavra de Deus, Jesus nunca nos deu expectativas de melhoras. E parece-me que isso não é uma esperança legítima pela palavra de Deus. Nós pensamos por ora coletivamente. Para muita gente, igreja só é igreja do ponto de vista denominacional. O que ele conhece é a parede, o muro e o prédio onde ele vai aos domingos. Aqui nós já temos um primeiro conflito, se é que eu posso dizer assim, porque uma coisa é você pertencer a uma denominação, outra coisa é você pertencer à igreja. Tem muitas pessoas que dizem ir ao culto aos domingos, mas no máximo eles chegam no prédio da instituição. No culto eles pouco participam, pouco frequentam. Uma coisa é você pertencer ao templo, outra coisa é você pertencer ao corpo de Cristo. Tem muitas pessoas que são excelentes para a denominação, são excelentes para o prédio, para a placa, para a história, mas não acrescentam em nada ao corpo de Cristo, não somam em nada para a igreja. Sem contar que no livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 28, Deus disse para Adão e para Eva: sedes fecundos, multiplicai-vos, encham a terra, sujeitai-a, dominai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a criação. Nós não devemos deixar de perceber a importância dessa afirmação. Deus não apenas criou a terra, mas também estabeleceu um governo para ela, tendo a humanidade debaixo da autoridade de Adão e Eva, que se tornaram os seus governadores. Perceba que Deus deu autoridade para eles. Adão e Eva não foram meramente fantoches criados por Deus. Eles eram agentes morais, com poder, domínio, autoridade e livre-arbítrio. Deus estabeleceu assim. Isso significa que Adão e Eva tinham poder de escolha. Deus nunca os obrigaria a nada. Adão e Eva tinham autoridade e domínio para fazer o que quisessem, inclusive de dar essa autoridade e esse domínio para alguém, de dar isso para outros. Geralmente as pessoas não dão muita atenção a isso. Eu acho que porque algumas pessoas imaginam que já conhecem tudo sobre o Gênesis, mas o capítulo 2 nos dá detalhes sobre a criação e sobre a autoridade que eles receberam. Satanás, que estava na serpente, destituído de autoridade, porque ele pecou em ambiente de eternidade, agora no capítulo 3, Satanás vem atrás dessa autoridade que estava na vida do homem. Ele vem em busca de usurpá-la. E a ideia original não era produzir uma quebra no relacionamento de Adão e Eva com Deus, tal que introduzisse o pecado original no mundo e que produzisse o efeito da transmissão genética do erro e do pecado para toda a raça humana, tirando o homem do céu e levando o homem para o inferno. O projeto original não era esse. O objetivo era muito maior. Era tomar a autoridade do homem, tirar do homem a capacidade de domínio sobre todas as coisas. E foi esse o investimento de Satanás, e foi essa a vontade e todo o empenho de Satanás ali no Éden. Quero convidar a você para que nos próximos vídeos nós possamos entender juntos esse ponto de vista divino, sobrenatural e profético dentro do reino de Deus, que envolve poder, autoridade, a igreja, a manifestação do poder e da força coletiva denominacional e o que realmente Deus preparou para todos nós. Vamos lá? Vejo você no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like, comentar se você gostou, ativa as notificações. Isso é uma palavra para quem quer crescer. Isso é uma palavra para quem quer desenvolver. Até lá, vejo você nos próximos vídeos.